Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. E na nossa aula de hoje vamos corrigir mais 5 questões de matemática aplicado pela banca RBO. Esse concurso foi para agente de trânsito na cidade de Carapicuíba. Essa aula vai servir como revisão já para o concurso para GCM de Carapicuíba que vai acontecer nos próximos dias. E claro, para qualquer outro concurso aplicado pela banca RBO. Se você quer saber como foram essas 5 questões, já sabe, né? Vem comigo que no caminho eu te explico. Bora lá, senhores, dando continuidade aos nossos estudos. Se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma aula, porque esse é o canal que vai te ajudar a gabaritar matemática nos seus concursos. É o único canal aqui no YouTube que corrige banca a banca. Então, se você vai fazer concurso, banca Nosso Rumo, VUNESP, RBO, SH Dias, enfim, várias bancas a gente vai corrigindo, fazendo revisões antes das provas e, claro, quando acontecem as provas, aí eu trago a correção para vocês aí ver onde errou, onde pode melhorar já para a próxima prova. Então, como é de praxe, essa prova aconteceu no mês de janeiro de 2025, aplicado pela banca RBO em Carapicuíba para agente de trânsito. E você vai perceber que as questões dessa banca não são difíceis, são tranquilas, basta ter paciência para resolver cada questão aí. Dá para gabaritar... O que é isso, meu Deus? Dá para gabaritar tranquilamente as questões aí, tá bom, senhores? Então, sem mais delongas, é importante estar inscrito e ativar o sininho. E bora aí para a nossa primeira questão, que a produção vai pôr aí, que foi a questão 11. Olha só como a questão ela é tranquila, basta você saber alguns conceitos de matemática. Falava o seguinte: o quociente de uma divisão exata entre dois números inteiros é 20. Multiplicando-se o dividendo por 10 e reduzindo-se o divisor à metade, o quociente da nova divisão será. Olha só, aqui você bastava saber o que é quociente, dividendo, divisor. Era só você saber isso. E vou concordar com os senhores que não é fácil. Eu, particularmente, não gosto de entrar nesses conceitos matemáticos que não vai agregar muito para nosso entendimento, né? Por isso que quando eu estou ensinando aí fração, eu não fico falando numerador, denominador. Eu já falo logo de cima e de baixo, que fica mais óbvio para você entender. Mas, nesse caso, eu tenho que mostrar para vocês o que é cada coisa, tá? Ó. Então, esse cara aqui, ele tem um nome. Aqui dentro é o divisor, tá? Ó. Acredito que seja o mais fácil. Ele é o divisor, é um número que está dentro da chave, ele vai ser chamado divisor. Esse que está aqui fora, que no caso é o resultado, vamos dizer assim, o resultado da minha divisão, por exemplo, 10 dividido para 2, é 5. Esse 5 é o meu quociente, que tem a letra N aqui, né? Cavalo, quociente. Tudo bem? E quem vai ser o dividendo? Vai ser esse cara aqui, ó, dividendo, beleza? Eu acho que a parte mais difícil era essa, saber quem é quem, né? Na nossa divisão aí. E aí, vamos recapitular a leitura para a gente fazer alguns testes e ver qual número se encaixa, porque não tem jeito, senhores, tem que fazer alguns testes, tá? Ó. Então ele fala assim, ó, o quociente de uma divisão exata entre dois números inteiros é 20. Então a única coisa que eu sei é que o quociente, esse cara aqui, é 20. Eu não sei que número que está aqui, eu não sei que número que está aqui, então eu vou ter que fazer alguns testes. Aí o que eu sugiro para você? Coloca um 2 aqui. 20 vezes 2 dá quanto? Dá 40. Então aqui seria 40. E aí eu vou fazendo os testes. Mas eu já vou direto para o número que eu acredito que é o correto. Põe o 5 aqui, ó. 20 vezes o 5 dá 100. Vamos fazer o caminho inverso. Se eu pegar 100 e dividir para 5, concorda que dá 20? Brasil. Então eu estou sugerindo que o 5 aqui é o número correto. E aí, obviamente, tem que ser o 100 ali, beleza? Vamos continuar a leitura. Põe aí novamente, produção. Multiplicando-se o dividendo por 10. Então, ó, eu vou pegar agora e vou fazer uma nova divisão. Só que agora eu vou multiplicar esse cara por 10. Se eu pegar 10 vezes o 100, concorda que vai dar 1000? Tá aqui, ó. Beleza. Vamos continuar a leitura. Eu estou fazendo testes, tá? Para ver se vai bater. E reduzindo-se o divisor à metade. Olha, o divisor aqui era 5. A metade dele, concorda que vai ser 2,5? Beleza.
o quociente da nova divisão será. E aí, eu estou sugerindo que aqueles números ali são os corretos, eu vou fazer essa divisão, e o número que eu chegar aqui nesse quociente tem que estar nas alternativas. Se tiver, é sinal que tudo que eu fiz aqui está correto, tá bom? Vamos lá. Tem um número com vírgula. Poxa, me dificulta bastante. Eu tenho 3 regras para a gente seguir e fazer uma divisão com vírgula. A primeira delas, colocar vírgula onde não tem. Segunda regra, igualar a quantidade de casas após a vírgula. Ó, eu tenho um número após a vírgula, então eu vou pôr um número após a vírgula. E a terceira regra é simplesmente tirar as vírgulas. Na hora que eu tirar as vírgulas, aí, ó, eu consigo fazer agora uma divisão sem vírgula. Então, se você tem dificuldade em fazer divisão com vírgula, esses 3 passos aqui vão te ajudar bastante para você resolver as questões com vírgula, que caem muito nas provas, né? Ó, aqui eu vou ter que juntar os 4 primeiros números, né? 1 não dá para dividir para 25, se eu juntar só os 2 primeiros, 10, não dá para dividir para 25, então eu junto os 3 primeiros. E aí vai ser 4 vezes. 4 vezes o 25 vai dar 100. E aqui vai zerar. Baixa esse zero, quantas vezes o 25 que dá zero? 0 vezes. Baixa esse zero, quantas vezes o 25 que dá zero? 0 vezes. Aí eu vou olhar na alternativa e ver se tem esse número 400. Põe aí, produção. Na alternativa A, tem o 400, ele é o correto. Então, realmente, esse número 5 é o correto, tá? Como eu te falei, o único número que eu tenho que ele me dá na questão era esse 20. Então ele é o único firme que eu tenho. E aí aqui eu tinha que fazer testes, colocar o 2, então 20 vezes 2 dá 40, ia fazendo esses cálculos aqui, ó. Né? Se aqui fosse 40, eu ia fazer vezes 10, daria 400. E ali, como era 1 4, aqui a metade seria 2, ia fazendo os testes, né? E aí percebe que não ia precisar fazer muitos testes, não. Eu ia fazer com 2, com 3, com 4, com 5 eu já ia conseguir acertar. Então percebe que não é uma questão difícil, essa banca não cobra questões igual a IBAN, que põe para arregaçar nas questões, você tem que ter uma puta de uma interpretação. Aqui não, basta saber alguns conceitos matemáticos que você consegue desenrolar. Como eu falei, a parte mais difícil era saber quem é quociente, quem é divisor e quem é dividendo. E já teve outra prova, né, não tão recente, que a banca cobrou uma questão bem parecida sobre isso aqui. Beleza, senhores? Bora para nossa próxima. Bora lá. Põe aí, produção, questão de número 12. Falava o seguinte: o estoque de uma loja de conveniência possui 720 pacotes de bolachas recheadas, dos quais 3/5 são sabor chocolate. Olha só, uma questão de fração, ela é tranquilíssima. Bisuzaço para você aí, de repente você é novo no canal. Sempre que, não é às vezes, sempre que vier um número total, perceba que tem um total ali, 720 pacotes de bolachas, beleza. E vier uma fração já na sequência, vai ser multiplicação. Você vai pegar o total, que no caso aí é 720, vezes a nossa fração, que ele falou aí que é 3/5. Por que eu vou fazer isso? Porque aí eu vou descobrir a quantidade de bolachas de chocolate. Beleza, senhores? Então, eu jamais vou ler uma questão até o final, principalmente se tratando de porcentagem e também questão de fração. Você nunca vai ler até o final. Eu leio, já entendi que 3/5 do total que eu tenho é de chocolate. Então, o que eu tenho que descobrir? Quantas são de chocolate. E sempre vai ser vezes, tá? E aí, como é que eu faço isso aqui, ó? 2 maneiras, tá? Você vai escolher qual que você quer fazer. Ou você pega o de cima vezes o de cima, ou seja, 3 vezes o 720 vai dar um número aí. E esse resultado eu divido para 5, porque eu vou fazer o de baixo vezes o de baixo. Ó. 1 vezes 5 é 5. Então eu vou fazer isso. Sugiro que você faça isso, porque eu não vou fazer, tá? E aí você vai ver quanto que vai dar. Eu faço o caminho inverso. Eu pego o de cima, divido para o de baixo e o resultado eu faço vezes o de cima. Você vai ver que vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então vamos lá. 720 dividido para 5. Ó. Uma vez vai ser 5, vai sobrar 2, baixa esse 2. 4 vezes o 5 vai ser 20, vai sobrar 2, baixa esse 0. E aqui 4 vezes, 4 vezes 5 vai ser 20 e aqui vai zerar. Então vai ser quanto? 144 de chocolate. Foi isso que eu descobri, estava escondido, tá? E aí, ó, sugiro que você faça da maneira que eu acabei de falar. Pega esse cara, faz vezes esse, vai te dar aí 2.160, se eu não me engano. O resultado divide para 5. Você vai perceber que vai dar os mesmos 144, tem que dar os mesmos 144, tá bom? É importante que você
pratique as duas maneiras, né? O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo, e o resultado divide. E aí, o que eu fiz de diferente? Ah, tá faltando um detalhe aqui, viu? Tá faltando um detalhe, acabei de ver aqui, ó. Eu peguei esse, dividi para 5, deu isso. Olha só que interessante. Falta fazer vezes 3. Vezes 3. Olha só como é fácil você ser induzido ao erro, né? 3 vezes 4 dá 12, sobe 1. 3 vezes 4 dá 12, mais 1 dá 13, sobe 1. 3 vezes 1 é 3, mais 1 é 4. Ou seja, não é 144 não, viu, cavalão? Ali é 432 pacotes aí de chocolate, de bolacha de chocolate. Beleza. Feito isso, senhores, vamos continuar a leitura. Põe aí de novo, produção. Já descobri o chocolate. 1/9 são sabor limão. Aí entra uma outra pegada aqui, tá, senhores? Que é muito importante. Geralmente, questões envolvendo fração, ela vai falar assim, ó. 720, 3/5 são de chocolate. Aí, beleza, eu cheguei ali no chocolate. Aí ele fala assim, ó. 1/9 do restante. Aí, cuidado, senhores. Porque quando tiver essa palavra restante em matemática, você vai circular ela na sua prova, porque ela muda toda a configuração, tá? Então, circula essa palavra restante quando tiver. Por quê? Eu tinha isso e eu já consumi aquilo. Então, qual que é o restante? Eu tinha que pegar 720, tirar as de chocolate, aí sim eu vou descobrir quanto que é o restante. E aí, esse restante, eu colocaria aqui vezes essa nova fração. Porém, essa questão ela foi diferente. Ela não citou a palavra restante. Então, quando não citar a palavra restante, não importa se tem 1, 2, 3, 5 frações. Se não citar a palavra restante, eu vou usar o valor inicial em todas. Então, 720 vezes 1/8, vezes 1/9, 720 vezes a outra fração, 720 vezes a outra fração, 720 vezes a outra fração. Então, isso diferencia muito. Geralmente, em concurso, a grande maioria das questões tem a palavra restante. Então, se tiver a palavra restante, você pega esse. Ó, imagina que vamos imaginar que isso aqui, ó, são 720 mudas de planta. Então, ele vai falar assim, ó, o Vunesp gosta muito disso, que no primeiro dia eu plantei 3/5 dessas mudas de planta. Aí ele vai ter que falar, no dia seguinte, ele pintou 1/9 do restante. Percebe que eu já não posso, por ter a palavra restante, usar o 720, até porque no dia seguinte eu já não tenho mais 720, eu já plantei isso aqui, ó. Então, eu tenho que usar só o que sobrou para o dia seguinte, para eu plantar no dia seguinte. Então, percebe que isso vai mudando toda a configuração da conta, tá bom? Mas bora resolver isso aqui, ó, da mesma maneira, tá? Ó, vou pegar o 720 e vou dividir para 9, ó. 720 dividido para 9, junta aqui vai ser 8 vezes. 8 vezes o 9 dá 72, aqui vai zerar. Baixa esse 0, 0 vezes. Então, aqui, ó, vai ser de qual sabor? De limão? Limão. Então, perceba aqui, ó, eu dividi para 9, deu 80. E 80 vezes o de cima, só que o de cima é 1, então continua sendo 80, tá? Então, isso aqui são as de limão, beleza? Bora continuar a leitura. Põe de novo. Produção. 1/8 são de sabor baunilha. De novo, não tem a palavra restante. Então, vai ser a mesma fração. Tá bom, senhores? Perceba que é importante você diferenciar isso aí. Quando tem a palavra restante, nesse aqui não tinha, então eu tenho que usar sempre o número total, tá bom? Bora lá. Fazendo a divisão desse cara para esse aqui, ó. Tá bom? Opa. Aqui. Vamos lá. Juntando os dois aqui vai ser 9 vezes, né? 9 vezes 8 dá 72, aqui vai zerar. E baixa esse 0, 0 vezes. Então aqui é de baunilha. Tá aqui, ó. Opa, não coloquei nenhum total. Total é 90. 90 é de baunilha. Beleza? Porque, ó, fiz a divisão do 90. 90 vezes 1 continua sendo 90. Continuando a leitura, para finalizar. E o restante, sabor coco. Agora sim, ele falou, o que sobrou é de coco. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou somar os 3 primeiros, ó. De chocolate, mais as de limão, mais as de baunilha. E vamos ver quanto que vai dar. Aqui vai ser 2. 3 mais 8 vai ser 11. Mais o 9 vai ser 20. Sobe o 2. E aqui tá 6. Ou seja, os 3 sabores deu 602. E qual que era o total?
eram 720. Então, eu vou fazer essa subtração e o que sobrar vai ser as de coco. Vamos lá. 0 não dá, pega emprestado. 10 menos o 2 vai ser 8. 1 menos 0 é 1. 7 menos o 6 é 1. Então, sobraram 118 para coco. Lembrando que a palavra coco não tem acento, né? Eu vejo muito aí nas placas pela rua. Sempre sorvete de coco e aí coloca acento. Aí vira outra palavra, né? Um chapéuzinho aí onde não deve. Aí tem gente que coloca no primeiro O, tem gente que coloca no segundo O. A língua portuguesa é complicado. A alternativa que tem 118 é a alternativa A. Tudo bem, senhores? Então percebe aí, como eu falei, não é uma questão difícil, porém você tem que saber o conceito de fração. E o conceito de fração é esse. Sempre que tiver um total e uma fração, sempre vai ser multiplicação. Sempre, senhores. Sempre. Claro, se vier uma fração e não tem um total, aí já se torna uma equação do primeiro grau. Se eu falar assim, ó, gastei 3/5 do meu salário e na questão não fala o meu salário, então é 3/5 de x, tá? Então vai ficar assim, ó, 3/5 de x. Aí já vira uma equação do primeiro grau. Então, para você diferenciar quando tem fração com o total, é dessa maneira. Quando é uma fração que não tem o total, aí quanto que eu gastei, ou quanto que eu tinha, vai ser uma equação do primeiro grau. Já tem dezenas, milhares de aulas aqui no canal resolvendo esse tipo de questões aí. É importante você estar por dentro. Por isso que eu falei, tem que estar inscrito e ativar o sininho para não perder nada. Já nos próximos dias vai abrir a GCM de Campinas, Banca Vunesp. Eu tenho mais de 160 aulas corrigindo questões da Banca Vunesp. Se você quer gabaritar as 10 questões de matemática que vai cair para a GCM de Campinas, é só assistir essas mais de 100 aulas que tem aqui no canal. Eu tenho certeza, eu te garanto que você vai gabaritar, porque a Banca Vunesp é muito previsível também. E aí ela não muda, é sempre uma questão de MC, uma de razão, geometria, é sempre as mesmas coisas. Questão de fração, ela cobre em todas as provas. Então, se você assistir essas mais de 100 aulas, você vai gabaritar. Então, estude antes de abrir o edital para Campinas, porque eu te garanto, ela não muda, o edital vai ser a mesma coisa do último concurso, então não vai mudar nada, né? Todos os últimos concursos que a Vunesp fez, você vai perceber que ela cobrou as mesmas leis, as mesmas coisas de português, as mesmas coisas de matemática. Então, senhores, se antecipe, não espere abrir o edital para começar a estudar, tá bom? Bora para a nossa próxima, bora lá. Põe aí, produção, questão de número 13. Lembrando que, senhores, se você aí vai fazer o concurso para GCM de Campinas, GCM de São Paulo, que também o prefeito prometeu mais 2.000 vagas, né? A gente tem um curso online com todas as matérias, português, matemática, legislação, informática, tudo que você precisa aí para arrebentar no seu concurso. Nosso curso é baratíssimo, tá? Muito barato mesmo. É importante que você estude com antecedência, né? Você vai ter acesso a 6 meses do nosso curso, né? Então, conforme vai abrindo os editais, eu vou colocando na plataforma para você. Então, você não vai comprar um curso só para a GCM de Campinas, depois só para a GCM de São Paulo, não. Se abrir nesse período de 6 meses todos esses concursos, você vai ter acesso. Então, temos dezenas de cidades que já prometeram abrir concurso no ano de 2025. Vale muito a pena, né? Vai ter todo o meu curso de matemática, desde o básico, o mais básico, né? Você tem muita dificuldade de matemática, desde o mais básico, ali, as 4 operações, até o mais avançado, para que você consiga melhorar bastante matemática. De repente você está ficando fora dos concursos por causa das questões de matemática, enfim, legislação e português, tudo lá para que você consiga arrebentar. Vai ter simulados lá, provas anteriores para você baixar e resolver aí antes de acontecer a sua prova. Então, a nossa plataforma é completa e um preço muito acessível. Você pode ainda parcelar em 6 vezes no cartão de crédito. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, me chama no Instagram. Eu tenho certeza que você vai comprar o nosso curso, porque acaba sendo o melhor custo-benefício aí do mercado, tá bom, senhores? Os outros cursos aí ultrapassam o valor de 700, 800 mil reais. E às vezes você compra só um curso, só para uma cidade, aí abriu outro concurso, você vai ter que comprar para outra cidade, se torna inviável, muito caro. O nosso não, conforme vai abrindo os concursos para a GCM, você vai ter acesso lá. Até mesmo para a Polícia Militar, vai estar na mesma plataforma. Abriu o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, você vai ter acesso, sem precisar comprar um outro curso, tá bom? Vale muito a pena, beleza? Bora lá, continuando. Questão 13. Uma rede atacadista anunciou a seguinte promoção. Sabão em pedra por R$ 2,20 a unidade. Beleza. Na compra de 2 embalagens com 12 unidades cada, ganhe 20% de desconto. Então, peraí. 2 embalagens. E aí, ele falou que a segunda, né, na compra de 2 embalagens, de 12 unidades cada, ganha 20% de desconto no valor da segunda embalagem. Então, peraí. Eu preciso saber quanto que é pelo menos a primeira, né? Então, eu vou fazer 12 vezes
Qual que é o preço aí? R$ 2,20. R$ 2,20. Você vai perceber, senhores, que a banca RBO, ela gosta muito de números com vírgula, fazer divisão e multiplicação com vírgula, porque ela sabe das nossas dificuldades. Então, se você tem dificuldade ainda, precisa praticar bastante, porque ela adora isso aqui, tá? Então, vamos lá. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 2 é 4, sinal de mais. 1 vezes o 0 é 0, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 2 é 2. Perceba que na multiplicação com vírgula, eu desconsidero ela nesse primeiro momento, então eu imaginei que era 12 vezes 220, tá? Então eu não vou pensar em vírgula nesse primeiro momento, só na minha resposta. Então, ó, aqui vai ser 4, 4 mais 2 dá 6, e aqui 2. Agora sim eu vou olhar, ó, duas casas após a vírgula, então eu tenho que ter duas casas após a vírgula. Ou seja, senhores, o preço, quase eu caio aqui, ó, o preço de uma, ele falou que na compra de duas embalagens. Então, uma embalagem custa isso aqui, ó, R$ 26,40. Beleza. Só que aí ele fala que na segunda embalagem eu vou ter 20% de desconto. Então, eu preciso achar quanto que é 20% de desconto disso. Então, ó, vamos fazer aí, ó, R$ 26,40. Isso aqui é 100% do meu produto. E quanto que seria 20% disso, tá bom? E aí nós vamos fazer cruzado aí, ó. 100 vezes o x vai ser 100x e 20 vezes aquilo, ó. Esquece o zero. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 6 é 12, sobe 1. 2 vezes 2 é 4, mais aquele vai ser 5. E aí esse zero que eu esqueci, eu acrescento aqui, tudo bem? Lembrando que eu tenho duas casas após a vírgula. Duas casas após a vírgula, beleza. R$ 528. Só que eu vou dividir para 100. Qualquer número que eu divido para 100, a minha vírgula, ela volta duas casas. Deixa eu só refazer aqui, ó. Ela tá ali, vou dividir para 100. Ela recua duas casas. Uma, duas. Vem parar aqui, ó. Então, o que ele me disse aí, senhores? Que quando eu comprasse duas, na segunda, eu terei aí 20% de desconto. O fato de eu ter 20% de desconto significa que eu vou ter R$ 5,28 de desconto. Então, perceba aqui, ó, esse é o preço da primeira e a segunda. A segunda eu vou pagar esse valor aqui, ó. Eu vou tirar os R$ 5,28. Olha como a banca adora números com vírgula. É muito complexo isso, né, para quem tem dificuldade. Aqui dá 3, 10 menos o 8 vai ser 2, 3 menos o 2 vai ser 1, vírgula embaixo de vírgula, 6 menos o 5 é 1, e aqui vai ser 2. Então, ó, na multiplicação com vírgula, eu desconsidero a vírgula no início e só vou olhar para ela no final. Numa soma ou subtração com vírgula, quem manda é a vírgula. Vírgula embaixo de vírgula, isso é a base aí da matemática. Então, na segunda unidade, eu paguei esse valor. O que eu vou fazer? Eu vou juntar os dois valores, tá? Eu vou juntar os R$ 26,40 que eu paguei na primeira, mais os R$ 21,12 que eu paguei na segunda. Aqui vai ser 2, 4 mais 1 vai ser 5, 6 mais 1 vai ser 7, 2 mais 2 vai ser 4. Então, ou seja, ó, nas duas embalagens, foi isso que eu paguei nas duas embalagens. Vamos continuar a leitura e ver o que ele me pergunta. Põe aí, produção. Flávio comprou duas embalagens nessa promoção para revender em seu mercadinho e revendeu cada unidade por R$ 2,80. O lucro obtido por Flávio com a revenda dos sabões mesmo, tá certo, em pedra dessas duas embalagens completas foi. Olha só, então eu vou refazer aqui agora um cálculo onde ele falou que vendeu a R$ 2,80. Então eu vou pegar R$ 2,80 vezes, e aí na embalagem tem 12, só que ele vendeu as duas. Então eu vou fazer vezes 24, tudo bem? E aí eu vou descobrir qual foi o preço que ele ganhou aqui, e aí eu vou fazer a subtração desse preço que ele pagou para eu saber o lucro dele. Olha só que fácil. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes o 8 dá 32, sobe o 3. 4 vezes o 2 dá 8, mais o 3 vai ser 11, sinal de mais. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 8 é 16, sobe 1. 2 vezes 2 dá 4, mais 1 vai ser 5. Somando, 0, 2, 7, 6. Duas casas após a vírgula, duas casas após a vírgula. Ou seja, ele pagou R$ 47,52 e ele, quando vendeu tudo, ele ganhou R$ 67,20. Então eu vou pegar R$ 67,20 e vou tirar quanto ele pagou lá na loja, R$ 47,52. Olha só, aqui vai ser 1. 10 menos o 2 vai ser 8. 1 não dá, pega emprestado, aqui dá 6. 11 menos 5 dá 6, vírgula embaixo de vírgula. 6 não dá, pega emprestado. 16 menos esse vai ser 9, né? 3, 9. E 5 menos o 4 vai ser 1. Então, qual foi o lucro dele? R$ 19,68.
que está na alternativa B, de Bravo. Então, senhores, olha só. Também mais uma questão que não é difícil, porém, eu preciso saber fazer multiplicação com vírgula, divisão com vírgula, uma soma, subtração com vírgula. Então, era só isso, saber mexer com números com vírgula, ou seja, a base da matemática. Uma questão fácil de interpretar, porque isso aí está no nosso dia a dia. De repente, se você tem um comércio, fala a verdade, é impossível uma questão dessa, porque você faz isso todos os dias no seu comércio. Você vai lá, num atacado, compra o seu produto, e aí você tem que ter um lucro. Você vai aumentar aquele produto para você vender e obter um lucro. Isso aqui, ó, tá na vida do cotidiano aí do brasileiro, né? Que vende, compra, enfim. Então, uma questão tranquila, fácil de interpretar, era só ter paciência de resolver os cálculos aí tranquilamente, tá bom? A questão dela dar 20%, dá para fazer até de cabeça, né? Quanto que é 10% disso? A vírgula volta uma casa, é R$ 2,64. Aí eu pego mais 10%, mais R$ 2,64. Somando os dois, eu chegaria nisso. Então, ou seja, mais que você não sabe uma equação de primeiro grau, dá para fazer até mental, 10%, 20%, 30%, dá para fazer mentalmente aí, tá bom, senhores? Bora para nossa próxima, bora lá. Bora lá, senhores, dando continuidade. Lembrando que no mês de janeiro de 2025 aconteceu a prova para a GCM de Vargem Grande Paulista. Graças a Deus aí nós tivemos aí mais de 20 alunos aprovados nesse concurso. Eu falo aprovados que foram convocados para a segunda etapa, né? Nós tivemos muito mais de 30 alunos aprovados, mas alguns acertou 50%, 55%, enfim, a nota de corte foi 60%, ou seja, 24 acertos. Então, alguns não foram convocados para a segunda fase, mas já houve uma melhora aí, porque de repente não estava passando em prova nenhuma, né? Comprou nosso curso ou está estudando nosso curso presencial, já passou de 50%, então já houve uma melhora. Com certeza nos próximos concursos vai vir melhor ainda. Então, tivemos uma quantidade muito boa de aprovados, mérito dos nossos alunos que estão estudando, se dedicando. E, claro, não estou nem contando alunos do YouTube, que de repente eu não sei, você não comentou comigo que você passou em Vargem Grande Paulista, então eu não sei se realmente você foi aprovado e você é aluno nosso do YouTube, tá bom? Eu estou considerando só os alunos do curso presencial e do curso online nosso. Então, já começamos o ano de 2025 com o pé direito, com muitos aprovados, e assim vai seguir o ano inteiro aí. Conto com você aí, para que você venha ser nosso aluno, seja do online ou do presencial, e arrebentar já nas próximas provas também, tá bom? Foi aplicado pela banca RBO, banca tranquila, como eu falei. Próxima prova da banca, GCM de Carapicuíba. Essa revisão vai te ajudar bastante, temos várias aulas da banca RBO aqui no canal. Eu tenho certeza que você vai gabaritar em Carapicuíba, vai vir aqui de novo. Eu vou corrigir essa prova de Carapicuíba e você vai comentar, professor, acertei 3, 4, gabaritei. Isso conta bastante, a gente fica muito feliz em poder ajudar vocês aí, tá bom, senhores? Bora na questão 14, falar o seguinte, põe aí, produção. Um lutador, atualmente pesando 82 kg, precisa perder peso até ficar com 68 kg. Então, ó, ele tem 82 e ele quer ficar com 68. Vou fazer a subtração para ver quantos quilos ele tem que perder, tá bom? Aqui vai ser 7, aqui 12. 12 menos o 8 vai ser 4 e 7 menos esse, isso. Ou seja, essa informação estava escondida. Ele, não sei nem o que ele vai perguntar, mas eu sei que ele tem que emagrecer 14 kg. Continuando. Seguindo a dieta alimentar correta e fazendo exercícios físicos, ele emagrecerá 250 gramas por semana. Dessa forma, o número de semanas que o lutador levará, né, para alcançar seu objetivo é... Olha só, eu cheguei em 14, o que é isso? Bananas, laranjas? Não, quilograma. Só que ele falou que o cara vai emagrecer 250 gramas. Eu jamais vou trabalhar com unidades de medidas diferentes. Aqui é quilograma e ele me deu só as gramas. Então o que eu faço? Eu transformo esse cara, que é maior, né? O quilo é muito maior do que a grama, eu vou transformar ele em grama. Ou seja, ó, pensa aqui comigo, 1 quilo tem 1.000 gramas. Então 14 quilos vai ter 14.000 gramas. E aí eu divido para 250 gramas. Era só isso, senhores. Olha só, uma divisão bem tranquila. Corta esse zero com esse zero. E agora eu vou juntar esses 4 aqui, ó, esses 3 primeiros. Vai ser 5 vezes, né? 5 vezes aquilo dá 125. Aqui pega emprestado. 10 menos esse vai ser 5. 3 menos o 2 vai ser 1. E 1 menos 1 dá 0. Baixa esse 0 aqui. Aí vai ser 6 vezes. 6 vezes o 25 vai ser 150. E aqui vai zerar. Então vai ser o quê? 56 semanas. Uma questão bem tranquilinha mesmo, senhores. Bem fácil. E aí, às vezes, o cara erra uma questão dessa e ele fica fora do concurso. Algumas pessoas me procuraram e falaram, professor,
Eu fiquei fora por causa de uma questão, por causa de duas questões, ou às vezes porque passou errado o gabarito. Mas olha só, uma questão dessa de matemática pode te salvar no concurso e você ser habilitado para a próxima fase. Uma questão bem tranquila, né? Como eu falei, a banca ela adora fazer essas divisõezinhas bobas, né? Pegar emprestado, então aquele aluno que tem mais tempo fora da escola, com 35, 40, 50 anos, ele tem dificuldade ainda de relembrar isso aqui, como que pega emprestado, enfim, como faz a divisão. Percebeu aí que é bem tranquila? E aquele que tem muita dificuldade, ele precisa assistir mais aulas no canal para perder essa dificuldade aí, tá bom, senhores? Então 56 está na alternativa C, de show. E bora para nossa próxima, que é a última, bem tranquila também. Bora lá. Põe aí, produção, questão 15, questão de raciocínio lógico, mas eu vou mostrar para vocês que é bem tranquilo. Eu já vi cair até na Polícia Militar uma questão dessa, acho que foi no ano de 2019, caiu uma questão dessa, bem tranquila, bem fácil. É só ter paciência e tranquilidade. Mas vamos fazer a leitura. Põe aí, produção. No caixa de um supermercado, 5 clientes, Cícero, Larissa, Denise, Pedro e Simone estão em uma fila, mas a ordem deve seguir as regras a seguir. Bora lá. Cícero deve ser atendido antes de Pedro. Então eu não sei se o Cícero é o primeiro, o segundo, o terceiro, eu não sei. Eu sei que ele é antes de Pedro. Essa é a primeira informação. Segunda informação, Denise deve ser a segunda da fila. Opa, aqui já me ajuda. Então, ó, eu vou ter um cara aqui no começo. E a Denise, deixa eu só confirmar se é isso mesmo. A Denise, ela tem que ser a segunda. Então, ó, nem sempre eu vou colocar a primeira informação ou a última. Algumas vão ser mais relevantes e eu vou seguir ela, tá bom? Então, beleza. A Denise tem que ser a segunda. Terceira informação. Larissa e Simone não devem estar em posições adjacentes. O que significa o adjacente? Talvez essa seja a palavra mais difícil, né? A pessoa fala, poxa, o que é isso? O adjacente significa do lado, próximo. Ou seja, imagina, você mora em determinada cidade e a cidade que está vizinha à sua é uma cidade adjacente, tá bom? Então, isso significa adjacente, está do lado, está próximo. Ou seja, elas não podem estar uma do lado da outra. Tem que ter alguém no meio entre elas, tá bom? Essa é a informação que está dando aí na terceira. Então também não tem como saber. De repente, a Larissa está aqui, a Simone está aqui, né? Ou pode estar no último. Enfim, elas não podem estar coladas. Elas podem estar com intervalo de uma pessoa, de duas pessoas, a última. Não importa. O importante é que elas não podem estar grudadas. Vamos para a última informação, ver se nos ajuda. Larissa e Simone não podem ser atendidas antes de Denise. Essa informação já me ajuda muito mais. Por quê? Está falando que a Larissa e a Simone não podem ser atendidas antes da Denise. Ou seja, elas nunca podem estar aqui nesse momento em primeiro lugar. Tanto a Larissa como a Simone jamais vai ser a primeira pessoa. Então, se a Larissa e a Simone não podem ser a primeira pessoa, só sobra o Cícero aqui, né? Ó, só sobra o Cícero. Concorda comigo? Porque nenhuma das duas pode ser antes da Denise. Então, Cícero primeiro, Denise a segunda. Continuando. Continuando, vamos voltar agora às outras informações. Ó, ele falou lá, Cícero deve ser atendido antes do que Pedro. O Cícero já é o primeiro. E o Pedro? O Pedro pode ser aqui. Vamos colocar só para ver se bate, tá? Ó, o Pedro está aqui. E aí quem sobra? Sobrou a Larissa e a Simone. Vou colocar para você entender o raciocínio. Sobrou a Larissa e a Simone. Porém, tem um lugar aí que ele fala assim, ó. Volta aqui. Larissa e Simone não devem estar em posições adjacentes. Isso está na informação terceira ali. Então, se elas não podem estar em posições adjacentes, concorda que o Pedro vai entrar aqui no meio? Então, ó. Eu vou apagar aqui, ó. Só cabe o Pedro. Então, aqui vai ser Pedro. Eu vou recapitular para você ver que bate certinho, tá bom? Então, a ordem tanto faz, da Larissa e da Simone, tá? O importante é que elas não estejam adjacentes. Ou seja, elas não podem estar grudadas. Mas vamos pegar passo a passo. Então, eu montei, eu acredito que isso aí seja o correto. Vamos agora ler tudo novamente. Pelo primeiro. Cícero deve ser atendido antes do que Pedro. Ó, o Cícero, ele realmente está antes do Pedro. Então, a primeira informação está batendo. A segunda, Denise deve ser a segunda da fila. Tá aqui, ó, Denise é a segunda da fila. A terceira informação, Larissa e Simone não devem estar em posições adjacentes. Não, realmente, Larissa e Simone tem uma pessoa no meio entre elas. Então, né, como eu falei, a ordem pode ser Simone primeiro e a Larissa depois, mas o importante é que tem que ter alguém no meio entre elas. A quarta informação, Larissa e Simone não podem ser atendidas antes de Denise.
Ó, as duas estão depois da Denise, então também tá batendo. Então realmente o Pedro tem que estar no meio entre elas. Não tem jeito. O Pedro é o único cara que vai estar no meio entre elas. Independente se a Simone vem primeiro ou a Larissa vem depois, o Pedro tem que estar no meio. E aí ele pergunta no final, o cliente que está na quarta posição é primeiro, segundo, terceiro, quarto. O cara que está em quarto é o Pedro. Então, Pedro é a nossa resposta correta, está na alternativa B. Percebe que não é uma questão difícil? É só eu montar esse diagrama aí, conforme foi me dando as informações. Uma questão, até mesmo brinde aí para você gabaritar matemática, essa prova aqui que aconteceu aí para agente de trânsito na cidade de Carapicuíba. Foi uma prova bem tranquila, foi logo na sequência, um final de semana depois aí, da prova para GCM de Vargem Grande Paulista. Estou trazendo a correção para você. Espero que você tenha chegado até o final dessa aula, tenha gostado. E já na nossa próxima aula eu trago aí a correção da prova que vai acontecer para a GCM de Carapicuíba. E eu tenho certeza que você vai voltar aqui e vai comentar que gabaritou essa prova aí, está convocado para a próxima fase nesse concurso aí. Combinado, senhores? Então, já te aguardo na nossa próxima aula. Forte abraço e até lá!